No final de Romanos 7, o apóstolo Paulo fala sobre uma liberdade que agora temos em Cristo. Antes disso nós não tínhamos liberdade, é por isso que a gente ora para que o Espírito Santo toque no coração das pessoas, porque elas não conseguem se autoconverter, se autotocar, não é? Por isso que às vezes a gente prega, a gente tem vontade de abrir o olho, abrir o coração, abrir a cabeça e colocar lá dentro, mas não entende, não entra, é difícil, porque as pessoas estão mortas espiritualmente falando. Mas quando elas se convertem a Cristo, Romanos 7 diz que elas são livres, elas alcançam liberdade. E é justamente esse livre-arbítrio do qual tanto se fala. O livre-arbítrio, ele só existe em duas ocasiões. Ele existiu no Jardim do Éden, com Adão e Eva antes do pecado, porque ali havia uma possibilidade de obediência, uma liberdade para a obediência, porque não havia pecado. Mas quando o pecado entrou no coração deles, a consequência foi a morte espiritual. E essa morte trouxe escravidão ao pecado. E eles já não são mais livres. Eles não têm mais esse arbítrio, essa liberdade para arbitrar, para decidir o que fazer com relação a Deus. Eles têm liberdade para decidir se vai matar o irmão ou não. Eles têm Caim. Eles têm liberdade para decidir se vai casar com uma ou duas ou mais mulheres. Lameque. Eles têm liberdade para tomar essas decisões da vida. Mas se vai voltar para Deus, não há mais liberdade no coração do homem. E isso é claro como cristal em todo o Antigo Testamento. Mas, todas as vezes que um ser humano no Antigo e no Novo Testamento se encontram com Deus, são tocados pela graça e são convertidos, os olhos dessa pessoa é aberto. E então ele volta à situação de Adão e Eva no paraíso. O paraíso estabelecido, não o paraíso quebrado, não é? Adão e Eva antes da queda. Agora, convertidos, eles têm liberdade para adorar a Deus. Eles têm liberdade para orar. Eles têm liberdade para dizer não para o pecado. Eles têm liberdade para fazer tudo o que antes da conversão eles não eram capazes de fazer. Porque em Cristo eles são libertos. Eles conheceram a verdade e a verdade os libertou. Eles conheceram o Filho e agora verdadeiramente eles são livres. Eu estou citando João 8 aqui 2 vezes. Ou seja, essa liberdade que agora a gente tem é justamente o livre-arbítrio, que só existe após a conversão. Após a conversão a Jesus, todos temos o livre-arbítrio. Todos temos a liberdade para obedecer a Deus. Antes da conversão, ninguém tem o livre-arbítrio. Antes da conversão, não existe liberdade. O que existe é morte, é um vale, esse mundo é um vale de ossos secos. É o que Paulo repetiu aqui em Romanos 11. É um mundo de mortos, é isso que existe. Não existe liberdade dentro do cemitério, debaixo do túmulo. Eles não são livres para saírem do túmulo. O morto não é livre para dizer, eu vou sair daqui porque eu não aguento mais ficar nesse lugar aqui frio, congelante, cheio de terra e de bicho aqui me comendo. Eu vou sair daqui e vou para minha casa de volta. Quem está morto não é livre. Mas quando o milagre da conversão acontece, essa pessoa nasce de novo e agora ela é livre para obedecer a Deus. É isso que Paulo em Romanos 7 diz. O livre-arbítrio ele é restaurado na vida do convertido. E é nesse sentido que hoje a gente pode adorar a Deus, com toda a gratidão. Hoje eu e você temos liberdade, a gente não é mais escravo do pecado. Isso não significa que a gente não peca mais. A gente é tentado, a gente é arrastado por conta da natureza, que ainda é pecaminosa e o será até a morte. Mas a gente não é mais escravo daquilo. A gente pode dizer não. E o Espírito de Deus que habita em nós é o que nos dá força para dizer não e manter o não ao pecado. Antes da conversão, a gente tinha essa força espiritual para dizer não para o pecado? Não tinha nada. A gente tinha força para o pecado mesmo. A gente pecava e escondia de todo mundo. A gente maquiava o máximo que podia para que ninguém soubesse a podridão que havia dentro de nós. Mas agora nós somos livres em Cristo. Ok?